Tem mais ou menos uns 10 dias que eu estava na rede social, no perfil do Instagram do secretário de segurança aqui da cidade de Aracaju, discutindo com os seus seguidores. Aqui aconteceu um acidente onde um playboy encheu o rabo de cachaça, se envolveu em um acidente e acabou atropelando um ciclista com uma bike motorizada. E durante o dia tinham diversos comentários das pessoas criticando, não no perfil do secretário, mas em perfis de notícias, criticando o ciclista, dizendo que se ele estivesse em uma ciclovia, o acidente não teria acontecido. Só que pelo acidente, a velocidade que ele estava, poderia ser um poste, um cavalo, uma égua, uma moto, uma bicicleta, um carro, um pedestre, o que tivesse, ele ia sair rasgando no meio do caminho. E eu fiz um comentário referente à forma que esse indivíduo alcoolizado, supostamente alcoolizado, foi conduzido para a delegacia. Era como se ele estivesse dentro de um Uber, sabe? Levanta o vidro, sem algema, sem nada. O repórter chega, ele baixa o vidro, responde, levanta o vidro. Depois resolve baixar o cacete do vidro para dar entrevista. E nisso gerou um debate porque muitas pessoas estavam me criticando. E assim, entrou em um debate que as pessoas estavam dizendo que a força de segurança são perfeitas, que os seus agentes não cometem erro algum. E nessa brincadeira eu fiz um comentário de uma situação que eu passei anos atrás, há muitos anos mesmo atrás, que até esse momento eu não tinha comentado com ninguém. E naquele momento eu resolvi falar. E hoje eu resolvi gravar esse conteúdo para falar sobre isso. Eu tinha entre 12 e 14 anos, quando eu fui abusado sexualmente dentro de uma delegacia aqui em Aracaju, e eu vou falar sobre isso hoje. Sobre o canal, sejam bem-vindos. Ao final aí, lembre-se de que se gostar e quiser dar essa moral, quiser dar esse apoio, clica aí, se inscreva-se, sente o dedo no like. E sobre o nicho, por enquanto não estou com um nicho definido. Vou definir um nicho para esse canal e seguir com esses temas. Mas por enquanto eu vou abordar assim alguns assuntos que eu quero deixar aqui registrado, beleza? Bom, o que acontece? Galera, hoje eu estou com 37 anos, sou o Alisson Costa, estou com 37 anos e quando eu tinha 12 a 14 anos, foi nessa faixa. Eu, todos os dias, de segunda a sexta, eu tinha uma rotina. Qual era a minha rotina? Eu morava ali na Cidade Nova, na rua Carlito Melo, aqui em Aracaju, e eu pegava o percurso Visconde de Maracaju. Quem é de Aracaju vai conhecer. Visconde de Maracaju, descendo sentido bairro Santos Dumont, próximo ao terminal do Maracaju. Minha tia morava lá. E eu tinha essa rotina de sempre ir, brincava com meu primo, de tardezinha eu voltava. De manhã escola, à tarde para casa do meu primo. E à noite escurecendo, voltava para casa. E eu fazia esse percurso andando, beleza? E admito que falar sobre isso não é uma coisa assim muito confortável. E assim, é engraçado que naquela época uma família fodida, cara. Eu nem sabia o que era abuso, para vocês terem ideia. E o que aconteceu? Certo dia eu desci, quando estava escurecendo, eu estava voltando para casa, subindo. E nesse percurso, na Visconde de Maracaju, tem uma delegacia, que hoje ela está bem arrumada. Mas na época, eu lembro como hoje, na época, a delegacia tinha um muro baixo, batia mais ou menos aqui em mim, e acima do muro tinha umas grades. Era uma delegacia bem simplesinha. Hoje mudou, né? Já reformou, mudou toda a sua estrutura. Se eu achar uma foto dela, eu coloco aqui durante o vídeo. Se eu não achar, fica sem, beleza? E aí eu estava vindo andando. No que eu estava vindo andando, tinha um policial civil. Eu lembro como hoje o perfil dele. Olho claro, bigode, barba branca, cabelo meio grisalho, baixinho, meio gordinho. Estava usando uma camisa polo com listras, calça jeans, e estava sentado numa cadeira. Essas cadeiras de madeira, daquelas escolas de antigamente, que era de ferro com madeira. Só que ele estava sentado com o encosto da cadeira para frente, assim.
E aí eu passando, garotão, tava passando e tava vindo sem camisa, né? Só bermuda, sandália. Naquela época a molecada andava assim, pra tudo que era canto. E aí eu tava passando, quando ele me chamou. Quando ele me chamou, ele perguntou, está indo pra onde? Aí, aquela época era uma época que todos respeitavam as forças policiais. Tipo assim, quando você era abordado, era chamado, você já começava a tremer na base. Porque era uma época assim que os policiais aqui agrediam à vontade. Arrumava tapa na cara, tapa nas costas, pisava e não dava em nada. Então a gente já ficava assim com receio de sofrer uma agressão. Quando ele me perguntou para onde eu estava indo, eu disse que estava indo para minha casa. Aí ele perguntou com quem eu morava, eu disse com minha avó. E da onde é que eu estava vindo, eu respondi da casa da minha tia. Aí ele chegou e disse bem assim, entra aqui, só que assim, com um tom bem agressivo. Cara, eu juro pra você, eu lembro como hoje. Eu entrei na delegacia tremendo. E muitos vão assim dizer que é uma história fake, que está mal contada pelos detalhes. Porque naquele horário, eu acho que ali era em torno de 6 horas, próximo de 6 horas, para mais ou para menos. Nesse horário, só tinha esse cara na delegacia. Eu não sei se ele era escrivão, agente, não sei que cacete ele era. Só tinha ele. Aí ele mandou eu entrar. Beleza. No que ele mandou eu entrar, eu já entrei tremendo. Eu achei que ia ficar preso. Tipo assim, pô, fiz o quê? Vou ficar preso? E entrei tremendo. No que eu entrei, ele me colocou assim, para um espaço. Tem um espaço assim, né? Como se fosse a entrada, a recepção ali. Tinha um balcão. Tinha um espaço onde ficavam algumas celas e tinha um espaço mais assim próximo de uns banheiros, que tinha alguns banheiros, como se fosse banheiro de colégio, que tem as portas e as divisórias. E eu fiquei assim um espaço perto desses banheiros. E eu lembro como hoje que o filho da puta, ele baixou meu short e começou a me mamar. Diga aí, cara. Começou a me mamar e começou a bater uma. E eu lembro como hoje que tipo assim, se esse fato acontecesse hoje, eu garanto que hoje, se eu contasse esse assunto na internet, ia virar meme. Pelo que eu ouvi ainda, que ainda eu fui questionado porque eu estava de pau mole. Fui questionado porque eu estava de pau mole. Aí eu lembro que o telefone tocou. E aí ele disse, eu vou atender. Vê se deixa essa porra dura. Aí ele foi atender. Depois ele voltou. Quando ele voltou, ele continuou de novo. E aí eu lembro que nesse momento escutou-se o barulho de carro chegando, né? Aí ele pegou, me colocou dentro de um banheiro, encostou a porta, puxou a porta e disse, fique aí, só saia quando eu mandar. E aí ele foi. E ó, demorou. Questão assim de uns 5 minutos mais ou menos, eu vi que entrou alguém no banheiro. E quando eu olhei para os pés, eu vi o coturno e a calça, né? Era a farda da Polícia Militar aqui do estado de Sergipe, era um policial. E aí eu lembro que o policial empurrou a porta, me viu e ficou assim, ó. Ele não falou nada, cara. Só ficou olhando para mim. Eu peguei, passei por debaixo do braço dele e não saí correndo, saí caminhando, só que com os passos acelerados. E quando eu passei, tinham mais 2 policiais, se eu não me engano, militar, como se fosse na entrada da delegacia. Eles estavam com algum suspeito, foram levar algum suspeito, algum vagabundo. E quando eu passei, os outros policiais começaram a olhar para mim, e esse policial ficou nervoso, olhou pra mim e fez de conta, tipo assim, olhou e tirou o olho, fez de conta que, tipo assim, nada aconteceu, ninguém estava passando. E eu, assim, naquele momento, eu fiquei assustado e ainda fiquei com medo dos policiais me chamar e perguntar o que é que eu estava fazendo ali. Só que isso, cara, não aconteceu. Aí eu subi com aquela angústia no coração e, tipo assim, quando eu cheguei em casa todo desconfiado. Pensei em contar para alguém, contar para minha tia que eu tinha mais intimidade, contar para meu tio. Acabei que eu não contei para ninguém. Guardei aquilo para mim até o dia de hoje.
Hoje, nesse exato momento, eu já comentei com algumas pessoas num grupo, que eu tenho aqui alguns grupos de motoboy, e eu comentei esse assunto nos grupos, e assim, alguns disseram bem assim, pô, cara, foda. Outros tiraram assim aquela velha onda, né? Deixa esse pau duro, pra tirar aquela resenha braba. E eu lembro que eu não comentei isso com ninguém, e eu guardei isso pra mim até hoje. E depois desse episódio, eu mudei até o meu percurso, tipo, para ir para casa da minha tia. Existia esse percurso que era pela avenida e um percurso que era mais longo, que era pelo fundo, subindo o morro, descendo o morro, pelos bairros, costurando para chegar até lá. E eu comecei a pegar o caminho mais distante para evitar passar por aquela situação. E um fato interessante que aconteceu foi que eu lembro que tempos depois estava eu e mais 2 amigos saindo da escola no popular. Estávamos gazeando. Saímos da escola e a gente estava indo para o Santos Dumont jogar videogame. Na época tinha ali um videogame chamado Teresa, que era de frente para o terminal do Maracaju. A gente estava indo para lá para jogar. E nesse episódio, eu não sei o que foi que aconteceu, que alguém, tipo, delegacia do lado esquerdo da avenida, tem uma via, tem um canteiro, a outra via. A gente estava no lado direito e tinha uma placa de obra, aquelas placas de que o governo está gastando não sei quantos mil para fazer aquela obra. E eu lembro que alguém deu uma pedrada naquela placa, e a placa bateu, ou a placa não, desculpe, a pedra bateu naquela placa, quicou e voltou para o lado esquerdo da pista. E nesse dia tinha um carro civil, um carro normal. Encostado no carro tinha uma vagabunda, que essa vagabunda eu acho que era puta ou esposa desse policial. E o policial já saiu do carro perguntando, não, minto, saiu dentro da delegacia perguntando o que foi. E ela disse, rumaram uma pedra em mim. Quando o filho da puta do policial puxou a arma, cara, tipo assim, eu vi aquilo ali, essa porra tá torta. Cara, aquela cena pra mim, eu vi em câmera lenta, quando ele puxou a arma, apontou pra mim, e ainda eu vi ele fechar o olho assim, ó, pra mirar, apontando diretamente pra mim. E quando eu olhei para o policial, eu congelei, porque era o mesmo policial que abusou sexualmente de mim naquela época. Então eu gelei. E aí ele deu o primeiro tiro. No segundo tiro, os 2 colegas que estavam comigo me puxou pelo braço e a gente correu para dentro do condomínio que tem logo ali, de frente à delegacia. Condomínio Visconde de Maracaju. Aí, pra você ver, né, tipo, hoje eu era pra ser o quê? Finado. Abusado e depois assassinado por um vagabundo que ouviu a sua puta dizendo que a gente meteu uma pedra na direção dela. Que a gente nem sabe quem foi que arrumou essa pedra. A gente só escutou o baque na placa, que era um zinco, e a pedra quicou voltando. E, cara, eu não sei que desgraça que rolava nessa delegacia, mas eu lembro que nessa mesma época, nesse mesmo ano, não lembro se é exatamente o ano, que foi entre 12 e 14 anos, tinha a delegacia e mais para frente um pouco tinha uma casa. Tinha a delegacia, passava assim uma espécie de pracinha e depois tinha umas casas antes de chegar no terminal. E nessa casa morava um policial civil que trabalhava nessa delegacia, só que não era o mesmo policial, era outro, já era um policial magro, que depois começou na escola a rolar os rumores de que os alunos, a molecada, quando passava em frente a essa casa, ele ficava ali, ó, na grade, tem a grade da garagem, ele ficava pela grade sentado, mexendo com os guri, né, a molecada que passava. E por sinal, na época, eu conheci 2 pessoas que contaram para mim que já comeram esse policial dentro da casa dele em troca de presente. Em troca de presente e aquela suposta
suposta segurança, né? Tipo, aconteceu alguma coisa, ligue pra mim, que eu lhe ajudo. Tipo assim, você é vagabundo, se você for abordado, ligue pra mim, que eu lhe ajudo, que eu vou lá e lhe retiro, sabe? E assim, cara, o que eu fico triste é saber que naquela época, que era uma época que a polícia abusava da autoridade, batia, pisava no pescoço, dava tapa na cara, pintava a maior porra da população e dos filhos. É pobre, caia no cacete. E que anos depois você vê que o abuso de autoridade continua. Aí hoje eu resolvi gravar esse conteúdo, vou jogar na internet, eu acredito que não vai viralizar. Mas se esse conteúdo viralizar e cair assim nas mãos das pessoas certas, quem são as pessoas certas? Os policiais militares que, se tiver vivo ainda, né? Que eu espero que estejam. Os policiais militares que naquele dia chegaram naquela viatura e me viram dentro da delegacia. O que empurrou a porta e quando saí, os que estavam na frente da delegacia. A frente que eu falo é assim, na entrada, né? Onde fica a parte da recepção, onde tem telefone, essas coisas. Porque se eu tivesse acesso a esses caras hoje, eu pegava esse assunto e papocava na mídia. Porque eu ia ter ali a prova do que aconteceu e jogava a merda no ventilador. Sem pena. Mas, por enquanto, esse assunto vai ficar aqui só na internet. Se viralizar, beleza. Se não viralizar, tranquilidade, ok? Reforçando, galera, esse canal ainda não tem assim um nicho definido. Mas se tiver interesse de depois assim acompanhando, eu quero fazer um canal de opinião, essa é a verdade. Eu tenho aqui outro canal no YouTube onde eu falo de aplicativos de mobilidade urbana. Mas ainda vou definir o nicho, beleza? Mas se tiver interesse de começar a me seguir, acompanhar meu trabalho, inscreva-se, senta o dedo no like e até a próxima. Ah, e o principal, né? Compartilhe esse conteúdo, principalmente se você for do estado de Sergipe.